Vamos à leitura, Colossenses, capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Até aqui, amém. Então Paulo aqui, como em toda essa carta à igreja que estava em Colossos, ele vai exaltar a Cristo, ele vai mostrar a suficiência de Cristo, ele vai mostrar a grandeza de Cristo, e aliás é o que toda a Bíblia faz, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você vai abrir as Escrituras se você vai ver Cristo. Você pode falar, mas calma aí, pastor, Jesus Cristo, ele veio aí no Novo Testamento, ele veio fazer a nova aliança, né? Mas eu digo para você com toda certeza que Jesus Cristo, ele é apresentado clara e nitidamente no Antigo Testamento, como no proto-evangelho, né? Quando Jesus lá em Gênesis ainda fala que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça de Satanás, da serpente, né? Então a gente já percebe ali uma indicação de Cristo, os profetas profetizando a respeito de Cristo, a lei apontando para Cristo, os sacrifícios da lei apontando para Cristo. Então Jesus Cristo, ele é descrito em toda a Bíblia centraliza Jesus Cristo. E por que nós não centralizaríamos Cristo em nossa vida, né? Então o ensinamento de Paulo aqui vai ser esse: Cristo é suficiente. Sabe, se você tem Cristo em tua vida, você não vai precisar de mais nada. Precisar para quê, pastor? Como assim? Em que sentido eu não vou precisar de mais nada? Primeiro que Jesus Cristo, já nos evangelhos mesmo, né, ele vai dizer para nós não vivermos ansiosos por coisa alguma, né, pelo que comer, pelo que vestir. Ele já dá um ensinamento e que ele proveria o que nós precisamos, né? Então, o primeiro ponto que você deve descansar é esse, né? Você não se preocupe com essas coisas materiais, visíveis. Se preocupe com as coisas de Deus. Busque as coisas do reino dos céus e a sua justiça, né? E nós vamos encontrar as coisas do reino do céu e a sua justiça em Cristo, em mais nenhum lugar. É interessante porque aqui Paulo ele fala do mistério de Deus, no versículo 2, né? O mistério de Deus, Cristo. Ele diz que o mistério de Deus é Cristo. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando Paulo ele fala a respeito do culto, ele está dizendo quem fala mistérios, né? Não é fala em mistério, não tem nada a ver com línguas estranhas. Quando ele fala quem fala mistérios, né? Fale para edificar a igreja. Falar mistérios é falar a respeito de Cristo, porque no Antigo Testamento estava descrito a respeito de Cristo, mas não de uma forma tão clara como, logicamente, quando Cristo veio em forma de homem, quando Jesus Cristo viveu entre nós, e quando Jesus Cristo foi crucificado. Então o mistério de Deus foi revelado em Cristo. Então o mistério é Cristo, é isso que ele está dizendo aqui. E no versículo 3, ele diz que em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tesouros da sabedoria e da ciência. Sabedoria, o que é sabedoria para o cristão? É Cristo. Sabedoria é crer em Cristo, é acreditar em Cristo, é honrar a Cristo, é viver para Cristo.
isso é loucura para o mundo, nós sabemos disso. Viver para Cristo, em Cristo e por Cristo é loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. Então ele está dizendo que Cristo é o tesouro da sabedoria, ou seja, Ele é a riqueza da sabedoria. É a sabedoria viver para Cristo, honrar a Cristo, e a sabedoria está em Cristo. O que você precisa saber, o que você precisa de verdade, o que você precisa de alicerce para a tua vida, o que você precisa no mundo espiritual e físico é Cristo. Ele vai dar um ensinamento muito maravilhoso nesse capítulo 2 aqui de Colossenses. Então, ele vai preparando, ele vai apontando para Cristo, mostrando para Cristo. E todo pregador, toda a igreja, eu digo pregador não só aqui, mas lá fora, quando você vai evangelizar, você vai mostrar Cristo. Como dizia o antigo pregador R.C. Sproul, não tão antigo assim, ele falou: se for para você falar de um evangelho para mim sem Cristo, então não diga nada. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Cristo. E o cristão precisa saber de Cristo. E você já percebeu, irmãos, que se você tentar viver, se você tentar vencer na tua vida, se você tentar agir na tua vida, se você buscar a felicidade em tua vida, se você tentar satisfazer teus desejos, como até foi dito agora há pouco, sem Cristo você não vai chegar a lugar nenhum. Você já percebeu isso? Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque sem Cristo não tem sabedoria, sem Cristo não tem alegria profunda, sem Cristo não tem paz, sem Cristo não tem nada. Infeliz do homem que tenta viver sem Cristo. Infeliz da mulher que tenta viver sem Cristo. E viver com Cristo é estar na presença dEle continuamente. Ele está em todos os lugares. Jesus Cristo é Deus. Paulo está falando aqui que Ele é Deus. Ele está em todos os lugares. A questão é o nosso coração. Esse coração que é tão enganoso, mesmo o coração do cristão ainda às vezes ele se engana, e de repente você se pega sem Cristo, você se pega sem a sabedoria de Cristo, você de repente se dá um flagrante, vivendo sem o Senhor, agindo sem o Senhor, pensando sem o Senhor, tomando tuas decisões. Uma vida sem Cristo, ela é um verdadeiro fracasso. Uma pessoa pode ter lutado sua vida inteira, acumulado bens e conhecimentos deste século, pode terminar com uma família maravilhosa, mas se ele não honrou a Cristo, ele fracassou por completo. Por completo. E uma pessoa pode não ter nada neste século, pode viver na pobreza desde a sua infância e morrer pobre, morrer sozinho, mas se no final da vida dele ele falar: eu honrei a Cristo, eu amei a Cristo, eu acreditei em Cristo, eu tenho a confiança em Cristo, esse homem realmente venceu na sua vida. Esse homem que escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esse homem chamado Paulo, foi um homem que perdeu o que ele tinha nesse mundo. Ele perdeu o conhecimento, não que deu amnésia nele, mas ele considerou inútil o conhecimento secular perante Deus. Ele deixou a vida de luxo, ele deixou a sua vida religiosa, a sua vida de fariseu, tudo por Cristo. Ele sofreu por Cristo, foi açoitado por Cristo, humilhado por causa de Cristo, mas ele honrou a Cristo até a sua morte. Esse homem venceu. E se você, como servo de Deus, como serva de Deus, ficar atento às Escrituras, e você honrar a Cristo com a tua vida, você viver mesmo para Ele, honrar no teu casamento, honrar na educação dos teus filhos, honrar no teu trabalho, na tua vida amorosa, na escola, em todos os lugares, com toda certeza, você vai ser uma pessoa verdadeiramente feliz
com paz no teu coração. É isso que nos traz a paz, a confiança em Jesus Cristo, porque nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós não precisamos saber muita coisa. A gente estuda, aqui nós temos curso de teologia, nós estudamos teologia, a gente tem tantos vídeos, né? Você vai na internet, estuda teologia e tem alguns assuntos complexos e você se envolve, e é gostoso estudar, né? E é maravilhoso e é necessário estudar teologia, mas você pode estudar e ler todos os livros de teologia que existem, você pode ler toda a Bíblia e você vai chegar exatamente nessa conclusão aqui. Jesus Cristo, em Jesus estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Não vai deixar de ler a Bíblia por causa disso, irmãos. Não, o pastor falou que está aqui a solução. Não. Você lê toda a Bíblia e você vai chegar sempre nessa conclusão. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. E quando nós descobrimos isso, nós nos agarramos nele. Nós aprendemos a amá-lo de verdade. Ele é tudo o que nós temos. Aí no versículo 4 ele diz: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Agora Paulo ele vai entrando assim num assunto de alerta à igreja. Irmãos, nessa época foi pregado Cristo em tantos lugares. E eram formadas igrejas locais em tantos lugares, como era o caso da igreja de Colosso. O problema é que sempre surgiram pessoas tentando influenciar negativamente, se dizendo profetas, se dizendo pregadores e enganando o povo de Deus. Isso no Antigo Testamento já aconteceu, na Nova Aliança estava acontecendo. Então Paulo, para orientar a igreja, para alertar a igreja, ele escreve que Jesus Cristo era tudo o que eles precisavam e que eles não podiam ouvir enganos persuasivos. O que é persuasivo é enganoso, aquela pessoa que chega com uma palavra firme, dizendo coisas, dizendo ser verdade, mas na verdade isso não era verdade. Na verdade isso era uma mentira. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Uma igreja, ela deve apresentar Cristo como Ele é. Uma igreja, ela deve reunir o povo como nós reunimos hoje, para nós honrarmos a Cristo, louvarmos a Cristo, exaltarmos ao Senhor, para nós vivermos na verdade. Não dá para fazer uma pregação sem Cristo. Eu não posso escravizar um povo que não é meu. Nós não podemos ir além do Evangelho. Nós não podemos usar palavras enganosas, por isso existe a palavra de Deus, que é a pura verdade. E se eu abro a palavra de Deus e leio a palavra com vocês, e todos nós, como corpo de Cristo, nós prestamos atenção nesta palavra, nós vamos descobrir aqui a verdade. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele é o que nós precisamos. E olha como existe palavra enganosa nos dias em que nós vivemos, profecias estranhas, pregações antibíblicas, pregações que não estão destacando Cristo. E isso é um erro. É um erro da igreja que não percebeu ainda que a Bíblia ela fala da pessoa de Cristo. Irmãos, muitas pessoas estão se reunindo na igreja, elas estão morrendo de medo. Elas estão tremendo de medo. Elas estão com medo de ir para o inferno. Elas têm medo de ir para o inferno porque elas não fizeram de acordo com a cartilha da igreja, de acordo com o estatuto daquela igreja local, que muitas vezes é cheio de coisas, cheio de empecilhos para a pessoa se aproximar de Cristo. E às vezes o povo está realmente crente de que se ela, por exemplo, não usar um véu na cabeça para orar, ela vai para o inferno. Ela está com medo.
ela não compreendeu a justificação em Jesus Cristo, ela não entendeu a salvação pela morte de Cristo, ainda ela está entendendo que a salvação depende de Cristo e de mais alguma coisa, de um acréscimo, e esse acréscimo, irmãos, é colocado por homens enganosos, persuasivos, não por Deus. Deus nos deu Cristo, Deus nos deu o seu Filho amado para que nós creiamos nele e sejamos salvos da condenação eterna. Não há um mandamento para você estar preso em alguma religião, em alguma ideia, em alguma falácia humana, mas a Bíblia nos ensina que nós temos liberdade em Cristo. Ele disse: aquele que o libertar verdadeiramente será livre. Ontem nós conversávamos ainda com alguns irmãos, falando a respeito até de igreja, essa dominação assim de líderes, que uma pessoa quer sair de uma igreja, ela tem que ir lá conversar com o pastor. Tudo bem, é importante conversar, eu estou saindo, mas ela tem que pedir autorização, a bênção do pastor. E o que acontece muito, irmãos, e pasmem vocês, é muito comum o pastor olhar para aquela pessoa e falar: não, você não vai sair daqui, se você sair daqui você está amaldiçoado. Que autorização, autoridade tem um pastor para amaldiçoar o povo que Cristo comprou com o seu sangue na cruz do Calvário? Que líder é esse que amaldiçoa uma ovelha de Cristo? Nós não pertencemos uns aos outros, nós pertencemos àquele que é o Senhor da nossa vida. O nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo ele vai falar nesse capítulo 2 que ninguém vos engane a seu bel prazer. Pessoas que se julgam tão espirituais, que cultuam anjos, falam com anjos. Ele está dizendo que nós dependemos de Cristo para a nossa salvação. Nós dependemos do Senhor Jesus para a nossa salvação. Eu acho tão tolo alguém imaginar-se mais espiritual porque ele tem um ministério diferente, porque ele tem um chamado diferente, porque ele veste uma roupa diferente, porque não corta o cabelo, porque não pinta o cabelo, porque não faz isso, não faz aquele outro, enquanto que a Bíblia nos ensina que a sabedoria está em Cristo. Nós temos liberdade em Cristo, nós somos comprados por Cristo, nós servimos a Cristo. Irmãos, nós não fomos chamados por Deus para sermos dominados. E é interessante porque esse domínio, essa prisão é construída pelo próprio homem. É como se você pegasse uma pá e fosse cavando, e você estivesse lá no fundo do poço, agora você não consegue sair de lá. É como se um homem construísse uma cadeia e fixasse uma grade e ficasse do lado de dentro. Ele mesmo se põe na prisão. Ele sai da liberdade que Cristo deu e cava, constrói a sua prisão. Ele esquece de servir a Deus. A religião, esse tipo de domínio, só traz orgulho, traz tristeza, traz um jugo que o povo não consegue suportar. Jesus já criticou os fariseus por isso. Ele falou: vocês põem tanto peso no povo, põem tantas cargas sobre o povo, nem vocês não conseguem suportar isso. E nós vemos, infelizmente, acontecendo isso nos nossos dias, o povo de Deus sofrendo, porque se deixa a Bíblia de lado, se deixa a nossa liberdade de lado, se deixa Cristo de lado, para se pregar doutrinas, ensinamentos que procedem do coração enganoso do homem. Sabe, irmãos, nunca se deixe dominar por isso. Não, nunca se deixe. Onde você estiver, se lembre que Cristo é tudo. Ele é a sabedoria, Ele é o tesouro, Ele é a riqueza que nós precisamos. Quando a igreja entende o que é justificação, quando nós entendemos
que nós agora somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Sabe, nós não temos paz com Deus porque nós fazemos alguma coisa diferente. Nós não temos paz com Deus porque agora eu pertenço a essa ou aquela igreja local ou denominação, seja lá o que for. Nós não temos paz com Deus porque agora eu não mexo no cabelo, na maquiagem, ou eu uso terno, eu uso gravata, ou eu faço isso, eu faço aquele outro. Não, nós temos paz com Deus porque nós cremos em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. É isso que a Bíblia nos ensina. Nada além disso. Nada além disso. Veja que coisa simples e maravilhosa que Deus nos deu. Ele nos deu o Evangelho, que é poder para salvar o grego, o judeu, o brasileiro, o alemão, seja lá quem for. Aquele que crê no Evangelho vai ser salvo. Nós vemos absurdos, e como Paulo estava alertando a igreja, nós precisamos alertar a igreja. Você é salvo pela graça de Deus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por algo que nós fazemos, é um presente de Deus para nós. Nós somos justificados pela fé, somos justificados pela graça de Deus. Entenda, por favor, irmãos, o que é justificação, que essa palavra justificação parece que está cada dia mais longe dos crentes, dos cristãos. Justificação é uma declaração de Deus a teu favor, dizendo que você não deve nada para Ele. Justificação é uma declaração de Deus, dizendo que os teus crimes foram perdoados, os teus pecados foram perdoados, e você é salvo em Jesus Cristo. Justificação, isso deve nos trazer felicidade. O cristianismo deve trazer liberdade, felicidade, alegria para o crente. Tem que louvor que nós cantamos, somos livres do pecado. Por que nós somos livres do pecado? Porque nós cremos em Cristo, nós cremos em Jesus, nós vivemos para Ele. É bem verdade que às vezes nós acabamos cometendo alguma injustiça, cometendo algum pecado, mas nós nos voltamos a Deus, pedimos perdão e seguimos nossa vida em Cristo Jesus, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso Senhor. Irmãos, quando nós começamos a acrescentar coisas à igreja e dizer que isso são doutrinas, nós estamos pondo carga sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E aí começa a ter acusação sobre o povo de Deus. E a Bíblia nos ensina que não há acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem nos justifica. Quem pode acusar você por alguma coisa? Quem pode acusar você pelo teu comer, pelo teu vestir? Isso Paulo vai explicar ainda aqui no capítulo 2. Você pode ler depois na tua casa, nós não temos tempo para ler todo este capítulo. Ele fala que ninguém vos domine a seu bel prazer, com coisas como não toques, não manuseies, não comas. Ele está falando a respeito dos dias de festa, de gente fazendo diferença entre dia e dia, e ele explica que Jesus Cristo agora é tudo. Ele é o nosso alimento, Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa festa, Ele é tudo o que nós precisamos. Quando nós saímos da pureza do Evangelho, nós começamos a sofrer, porque nós não vamos conseguir suportar tudo isso. Nós não vamos suportar as cargas impostas por nós mesmos. Então Paulo está orientando essa igreja de Colosso: cuidado com os falsos mestres. Cristo é tudo o que vocês precisam. Cristo é sabedoria, Cristo é salvação, Cristo é Senhor. Nós precisamos lembrar, irmãos, e ele vai lembrar nessa carta, que nós estávamos mortos, perdidos, afastados de Deus. E quem é que foi nos buscar? Quem é que foi buscar você na lama? Quem é que foi buscar você com aquela vida pecaminosa que você tinha? Quem é que foi lá buscar você quando você estava morto em delitos e pecados? Você não tinha valor nenhum, nós não tínhamos valor nenhum. Mas um Senhor, o Filho de Deus, o bom pastor, o príncipe da paz,
Ele foi lá no caixão onde você estava deitado, morto. Ele foi lá no teu túmulo gelado. E Ele amou você. Ele olhou para você com amor. É muito fora do nosso entendimento uma pessoa tão santa, o príncipe da vida, o dono da vida, amar alguém tão pecador e morto como nós. E esse amor nos deu vida. Esse amor transformou aquele cadáver gelado que não olhava para Deus, que não buscava a Deus, transformou agora em vida, e nós temos vida em Jesus Cristo. Pastor, mas será que eu estava bem morto mesmo? Sim, você estava. E se você não tem Cristo, você está bem morto ainda. Gelado, frio. Se você só se lembra de Cristo quando você se reúne aqui nesse lugar, ou qualquer outro lugar, ainda você está morto, porque quem está vivo, ele lembra-se de Cristo em todos os momentos da sua vida, ele honra a Cristo. Irmãos, Cristo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é a riqueza, ele é o conhecimento, ele é a verdade, ele é o salvador do perdido, ele é aquele que dá vida ao morto. Então, quem foi nos buscar foi o Senhor Jesus. O morto não anda, não respira, não cheira, não clama, mas Jesus Cristo foi lá e soprou vida em nosso coração, para que nós creiamos nele. Sabe, você está aqui porque Jesus amou você. Jesus intercedeu por você quando ainda ele estava em forma de homem. Lá em João, no capítulo 17, ele estava orando pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, e ele disse: Senhor, eu oro por aqueles que o Senhor me deu, eu oro por eles, eu intercedo por eles, não pelo mundo, não, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. E você estava lá na oração de Jesus, porque ele disse para esses que estão aqui e aqueles que ainda crerão através da pregação do Evangelho. Olha que intercessão maravilhosa. Nós estamos dentro da intercessão de Cristo. Você foi salvo pela intercessão de Cristo, na oração, na santidade dele e no sacrifício dele e na ressurreição dele, e hoje na intercessão ainda que ele continua fazendo por nós nas regiões celestiais. Cristo, ele é maravilhoso, ele é bom. Você pode até pensar: por que será que Jesus me amou? Por que será? E eu só digo que ele amou você porque ele é amor, porque ele resolveu amar você. Ele te amou antes de você nascer. Como, pastor? Isso não pode. Para Deus pode sim. É o que está escrito em Efésios. Ele nos amou, nos escolheu na eternidade ainda. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Pode ler na tua casa, ler agora, que senão você acaba perdendo. Pode até anotar em algum lugar e você lê depois. Aí Jesus Cristo vem a esse mundo. Ele não vem a passeio. Ele não vem tão somente, né? Tem gente que pensa: não, Jesus veio para experimentar como é que é viver como homem e tal, e aí depois morreu na cruz, sofreu. Não, Jesus não veio em forma de um experimento somente, não veio para passear. Ele veio com o propósito de nos salvar, de nos resgatar. E ele veio com o propósito de morrer numa cruz.
de fazer expiação pelos nossos pecados, de dar a vida por nós, sabe, por você. Ele veio para receber o castigo de Deus em teu lugar. Ele veio para sofrer em teu lugar. Ele veio para assumir a tua culpa. Ele se pôs entre você e Deus, e como se ele dissesse para Deus: eu assumo a culpa dele, eu sou o Senhor da vida dele, eu quero dar vida para ele, então eu assumo a culpa, eu recebo o castigo no lugar desse povo que o Senhor me deu. Jesus recebeu o castigo em nosso lugar. Ele foi castigado por nossa culpa, ele foi morto por nossa culpa, mas ele mesmo disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por isso Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Ele é a nossa salvação. Ele deu a vida pelo seu povo, e ele não perdeu nenhum, e não vai perder. A morte de Jesus Cristo vai resgatar todos aqueles que ele veio buscar. Ele disse: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para tentar. Ele não veio para tentar buscar a ovelha suja e perdida no pecado, morta. Ele disse: eu vim para salvar, eu vim para buscar, eu vou levar. Ninguém arrebata essas ovelhas das minhas mãos. Eu sou de Deus. Irmãos, o que seria de nós se Jesus Cristo não morresse na cruz? Se ele ouvisse os conselhos, dos homens: desce da cruz, não vá para a cruz. Mas ele foi para a cruz e ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue, ele derramou a sua vida, ele deu sua vida para nos salvar. Nós somos tão terríveis que, se alguém contasse essa história para nós, se alguém chegasse e falasse: olha, vou te contar uma coisa verdadeira, Deus criou todas as coisas, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, mas o primeiro homem desobedeceu a Deus, mesmo Deus dando tudo o que o homem necessitava e mais um pouco, mesmo Deus criando o homem e pondo o homem num jardim maravilhoso, ainda o homem desobedeceu a Deus, e aí entrou o pecado e a morte na humanidade. Mas não parou por aí, porque Deus promete que vai salvar, que vai resgatar o homem da morte. O homem não vai mais morrer eternamente. Como Deus ia fazer esse resgate? Deus iria mandar o seu filho para morrer numa cruz em lugar desse homem pecaminoso. Deus dá o seu próprio filho, demonstrando o amor dele pelo seu povo. E Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E nós podemos contar isso, nós podemos anunciar o Evangelho, que Jesus Cristo deu a vida ao seu tempo, quando nós ainda éramos pecadores. E o coração duro do ser humano, ele não crê. Não basta uma história bonita, mesmo que essa história envolva uma morte do Filho de Deus para nos dar a vida. O homem ainda não crê, o homem corre da presença de Deus, o homem nega Cristo, ele nega a verdade, ele nega o Evangelho. Então Jesus, ele fez uma promessa, ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim. Eu subirei e rogarei ao Pai, ele vos dará o seu Espírito. E é o Espírito Santo que vai convencer vocês da verdade e do juízo. Então, irmãos, o que acontece agora na pregação do Evangelho, quando Deus olha as suas ovelhas perdidas e Ele quer salvar o seu povo? Enquanto nós pregamos a palavra de Deus, e o Espírito Santo honra a palavra de Deus, não palavra de homens, ele honra a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa, que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido, e que Ele deu a vida pelo perdido.
E o Espírito Santo, ele vem agora e age no coração do homem que Deus quer salvar. Ele transforma o coração do homem. Ele é gracioso. Ele quebra, ele quebranta o coração duro para que o homem creia em Deus. E eu fico admirado com a bondade de Deus, com a maravilha de Deus, sabendo que o homem talvez estava morto em delitos e pecados, e o homem não consegue crer, porque do coração do homem surgem as más paixões, os problemas, as dificuldades. Foi isso que Jesus falou, mas ele manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo transforma o coração do homem, e o homem se acorda, e ele olha para Cristo, e glorifica a Cristo, e segue a Cristo. O homem é convencido dos seus pecados pelo Espírito Santo. Graciosamente, Deus nos transforma, nos dá vida para que nós creiamos no Senhor. Jesus Cristo, Ele intercedeu para que isso acontecesse. Você nota que no Evangelho você não precisa ter uma aparência. Você percebe que no Evangelho você não precisa tentar fazer algo para comover a Deus. Você percebe que Deus não está exigindo alguma coisa que você não pode dar. Deus não está tirando a tua liberdade de viver, de ser feliz, de estar no meio da sua família, de passear com a tua família, de ouvir uma música que você gosta, de ir numa festa. Não, Deus não está te proibindo dessas coisas. O que Ele está querendo de você é que você creia em Jesus Cristo e que você honre Jesus Cristo. Nós somos salvos por meio da fé, sabe, por meio da fé, não por meio de alguma coisa que nós vamos fazer. Lógico que nós não temos liberdade para pecarmos, para transgredirmos a lei de Deus, mas nós temos a liberdade de viver a nossa vida em comunhão uns com os outros, em comunhão com o nosso Pai. E essa liberdade ninguém nos rouba, porque Jesus Cristo, Ele nos garante tudo isso. Jesus Cristo nos preserva. Ele age de uma forma que nenhum de nós vai se perder. Por isso Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo é o que nós precisamos. Ele é tudo o que temos, Ele é tudo o que nós devemos crer. Não creia em outra coisa. Não deixe que ninguém roube a tua paz. Não deixe que ninguém engane vocês com palavras persuasivas, até com aspecto de santidade, muitas vezes, com uma aparência de santidade. Ouçam o que a Bíblia diz para vocês. Vocês têm a liberdade em Cristo, porque vocês são livres em Cristo, e Ele garante que vocês são salvos até que Ele venha lhes buscar, porque a salvação é pela obra de Cristo na cruz do Calvário, não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem de Deus, a salvação vem do Senhor para as nossas vidas. Essa preocupação que Paulo tinha com a igreja que estava em Colossos, nós temos que ter hoje. Que ninguém nos iluda com discursos vãos, mas que nós possamos ouvir que Cristo é o nosso justificador, que Ele é o nosso Salvador e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos ficar em pé.